tarde, gente. É uma alegria muito grande estar aqui. E eu pedi aos nossos cantores de agora, por último, que pudesse favorecer a todos nós com a letra da penúltima música que eles cantaram. Porque a letra fala sobre cada um de nós, viajores de diversas romagens, que já rodamos o mundo inteiro, tantas as terras, tantos os locais que nós rodamos, e viemos parar nessa terra abençoada. Viemos parar aqui como uma oportunidade renovada de aprendizado. Passamos por experiências as mais variadas e chegamos no período da pandemia, na pandemia da Covid. Eu pensei assim, bom, desta vez eu vou. Idade, pressão muito alta, peso. Eu falei, dessa eu não passo. Mas vou lutar. Eu vou lutar enquanto for possível, enquanto for necessário. Eu não esperava que eu ficasse, mas vocês acreditem que nem a Covid me pôs na cama. Eu não tive Covid. 75 anos tenho eu. Fala assim, oh! Mas nada senti. Aí eu pensei assim, bom, agora eu não vou dar conta mais de andar para aqui e para ali. Puxa vida, vou passar essa encarnação sem ter pisado em 3 estados do Brasil. Os outros todos eu fui. Nos outros todos eu falei um pouquinho de Jesus. E eu vou ficar sem ir em 3 estados. Um deles era Rio Grande do Sul. Pois eu vim antes. Eu vim com muita alegria, com muita gratidão aos organizadores, a todos vocês. Por isso que eu me emocionei com a música, porque ela fala de nós, ela fala sobre nós. E eu fiquei um pouco tristinha, que foi na hora que havia mais entusiasmo de todos, assim, retornando, todo mundo falando, um entusiasmo. Eu falei, meu Deus, nós poderíamos estar aproveitando esse momento dessa música para liberar energia para todas as vítimas das enchentes, das dificuldades todas. Era um momento excelente. Era nada, foi? Porque eu tenho certeza que os espíritos aproveitaram da mesma forma. Então, eu falei, mas eu acho que muitos não prestaram atenção na letra. Porque, na verdade, as músicas, como foi no início cantado também, as músicas espíritas, elas são construídas, não só espíritas, as músicas cristãs, elas são construídas a partir de uma inspiração, de uma história e de uma vibração que precisa ser partilhada. Para mim, a expressão é essa, é partilhada por todos nós que estamos presentes. Então, vamos lá na letra, porque senão depois tem gente que vai falar comigo assim, você enrolou e não falou seu tema. Então, eu tenho que falar, mas vamos lá na letra, pedindo licença, eu pedi permissão a eles para ler, não é? Olha que coisa mais linda, do Brasil para o mundo inteiro. Senhor Jesus, amigo verdadeiro, hoje sabemos por que estamos no Brasil. Tu nos trouxeste para a terra do cruzeiro e por amor, no teu amor, nos reuniu. Por tantas vezes renasci no velho mundo, em muitas delas, por orgulho eu me perdi.
Criei sistemas, guerras, lemas de egoísmo. E deste jeito, me afastei tanto de ti. Agora, estou criança em solo brasileiro. No Evangelho, eu encontro a direção. Quero vibrar amor e paz para o mundo inteiro e para os nossos amigos aqui da terra. A começar pelo meu próprio coração. Reconstruir meus sentimentos. Lutar por dentro para que eu possa melhorar. Iluminar meus pensamentos pelo trabalho, para que eu possa despertar. Preocupa não, gente, vem, fica aqui sustentando. Fala, fica procurando quem está falando alto, não. Está falando alto porque precisou falar. Deixa falar. Reconstruir meus sentimentos. Lutar por dentro para que eu possa melhorar. Iluminar meus pensamentos pelo trabalho, para que eu possa despertar nas terras do Brasil, com as cores do Brasil. Todas as cores cabem no nosso Brasil. É linda essa música, gente. Dá um beijo. É isso. A gente precisa prestar atenção nas coisas, né? Desculpem aí a emoção, mas é forte. É tudo muito forte. E estava pensando na importância do Evangelho. Teve gente que falou quase tudo que eu pensei que falar. Ele foi falando, ele foi falando, ele foi falando. Aí ele despediu 3 vezes e foi falando, e foi falando. Eu falei, o que eu vou falar agora? Ele levou tudo que eu ia falar do Evangelho, mas não levou nada. Levou nada, sempre fica algo importante para a gente falar. E eu me lembrei de uma amiga, eu vou contar essa pequena história, porque está muito ligada ao Evangelho. Eu me lembrei de uma amiga, que era membro de um grupo que nós participávamos, Conceição, o nome dela. Ela não era formosa, ela chamava atenção pela feiura dela. Feiura física, mas era um baita de um amor, de uma luz. Uma médium tão autêntica, que às vezes ela saía na rua e ela desviava assim, porque ela via uma pessoa que estava vindo, ela achava que era encarnado. Aí ela desviava do espírito e trombava no encarnado. Tamanha era a autenticidade da mediunidade dela. Mas ela não falava o endereço dela com a gente. Depois eu descobri, ela era funcionária de uma família que não dava muita liberdade, não gostava de espiritismo. Então, ela não falava, que ela tinha medo da gente ir até a casa, o edifício, e a patroa dela não gostar. Mas ela tinha vocês vão falar, parecia defeito, mas era uma grande qualidade. Ela tinha um Evangelho segundo o Espiritismo, que ele ficava encebado de tanto que ela usava aquele Evangelho. E ela, onde precisava, ela dizia, eu vou lá fazer um culto do Evangelho. E geralmente ela ia 3 vezes naquela casa. Ela ia abrir o culto do Evangelho em tudo quanto é lugar em Belo Horizonte. E houve um momento que ela sumiu. E eu só tinha noção assim do rumo que ela morava. Mas eram tantos os edifícios naquele quarteirão que não tinha jeito. Como é que eu ia? Eu não sabia o nome da patroa dela. Não tinha jeito. E a gente ficou em prece. Conceição sumiu. E eu em prece. Meu Deus, que saudade da Conceição. Que vontade de ver a Conceição. Aí, um belo dia, eu recebo um telefonema. Você é Joselma, tal coisa. Fui falando.
E ela disse assim: escuta, você sabe quem é Conceição? Eu dei um pulo na cadeira de alegria. Eu falei, sei. Ao mesmo tempo, fiquei em suspense. Meu Deus, será que desencarnou? É engraçado, nós espíritas levantamos susto quando tem notícia que alguém desencarna. Parece que o mundo, né? Mas é por aí mesmo. Aí, ela disse assim, então, eu estou com um recado dela para você. Mesmo? Falei, ela adoeceu, estava hospitalizada, e depois ela foi levada para um... Eu não gosto da palavra asilo, mas a pessoa falou para um asilo de idosos. Eu não gosto. Eu gosto de falar assim, um ancianato, um lugar dos anciãos. Ou então, um lar de repouso, asilo, daquela noção assim que... Né? Mas foi o que ela disse. Eu falei, asilo? Conceição? É. E eu faço visitas periódicas em várias instituições. E quando ela viu, pelas minhas palavras, que eu sou espírita, ela me chamou no final, que eu estava saindo, ela me fez um sinal, me puxou e falou, eu vou falar baixinho, porque as freiras aqui não podem nem ouvir a palavra espiritismo. Mas eu vi que a senhora é espírita. A moça, eu sou. Por favor, acha Joselma para mim e fala com ela que eu estou aqui. E a moça se virou e me achou. E quando ela falou isso, eu falei, eu quero ir lá hoje. Não adianta você tentar ir hoje, porque hoje não é dia de visita. Muito bem, eu peguei aquele endereço e meu coração disparado, eu fui ver a Conceição. Chegar perto da Conceição, para mim, foi motivo de muita emoção, de muita alegria. E aí, houve um momento que ela disse assim, enfia a mão debaixo do colchão. Falei, Conceição, o que você está aprontando? Você vai encontrar aí algumas páginas do Evangelho. Pega uma para a gente ler e fazer um culto aqui. Mas cuidado, se você vê a freira, você desvia e muda o assunto. E quando eu levantei, até com uma certa dificuldade, o colchão dela, ali estava aquele evangelho encebado, que ela falava todo solto, todo despencado. Eu falei, Conceição, o que é isso? É porque a freira falou que eu não posso trazer coisas do demônio aqui. Eu não posso ficar sem o evangelho, você sabe disso. Então, eu achei uma das meninas da limpeza que fizeram essa caridade para mim. Eu despenquei tudo e aí elas enfiaram para mim debaixo do colchão. Quando eu, às vezes, com dificuldade, eu puxo alguma, leio e torno a enfiar. Às vezes enfia até amarrotado, dobrado, mas eu enfio outra vez. E quando vem alguém aqui, eu peço para pegar uma das páginas e eu leio. Eu chorei muito. Eu chorei porque eu sabia o que ela fazia com aquele evangelho quando ela tinha forças nas pernas para caminhar. E a minha primeira reação foi uma reação que não tem justificativa, bem humana, de ficar brava e de querer e reivindicar direitos com a dirigente do asilo. E como no nosso trabalho a gente também administra um ancianato, eu falei, eu vou levar você hoje daqui. Ela disse, não, Joselma, vamos devagar, calma. Não brigue com a madre.
porque ela vai ficar muito magoada, muito brava. E ela vai tomar mais raiva de Jesus, do Espiritismo, do que já tem. Não, Joselma. O Espiritismo nos ensina a perdoar. O Espiritismo nos ensina a compreender. O Espiritismo nos incentiva a amar. Mas falando com aquela dificuldade, que ela era muito limitada culturalmente. E eu queria reagir, mas isso é um absurdo. E o direito seu, universal seu direito. Não, Joselma, não fale nada. E se alguma delas aparecer, você silencie. E eu saí dali brava e pensei, eu vou voltar sem ela saber. E eu vou falar isso com a madre. É direito dela ter acesso ao livro, ao Evangelho segundo o Espiritismo. Só que daí a alguns dias, a Conceição desencarnou. Mas ficou para mim uma lição tão profunda que eu me envergonhei quando passou, que eu me acalmei, que foi o fato de que eu estava querendo brigar para ela ter o Evangelho na mão. E ela me demonstrou que ela trazia o Evangelho na alma. Nós estamos num momento na Terra de trazer o Evangelho na alma. Quer dizer, a gente sempre devia ter trazido. Mas a gente vem caminhando a história da música, né? A gente vem, passou por aqui, passou por ali e chegamos aqui. Então, é chegada a hora do nosso testemunho. Na forma de falar, na forma de agir, na forma de reagir. Não dá mais para nós ficarmos apenas na teoria. Nós precisamos tentar entender o que é que foi dito. Fora da caridade não há salvação. Mas o que é isso? Não há salvação? O que é salvação? Para o espírita, salvação é o ato de se salvar. Não é salvação para ir para o céu, para um lugar aprazível. Então, fora da caridade, não há salvação. Se eu não praticar a caridade, eu não me salvo. Mas me salvar de quê? Por que eu preciso me salvar de quê? Dos equívocos que eu venho e vim cometendo. Das dificuldades que eu enfrentei e que criei para outros. Da carga de compromissos que eu trago do passado. Eu preciso me salvar disso. Como? Jogando fora? Não. Aí entra o se salvar. Na medida que eu vou tendo oportunidade de resgatar a minha dignidade cristã, a minha condição de filha de Deus, resgatar os compromissos que eu acumulei e ir mudando, e ir modificando. A ponto de eu olhar para trás 1 ano ou 2 e dizer assim, nossa, aquela lá era eu fazia aquelas coisas, que absurdo. Eu mesma me olhando. Não é o outro me apontando os meus defeitos. Salvação, no sentido de que, às vezes, disse um amigo espiritual para nós, olha, a gente reencarna e vem, assim, eu tenho um compromisso com A, com B, com C, com aquele ali, eu só tenho um compromisso pequenininho. Eu estou devendo um sorriso para ele. A crioula aqui é tão danada que ela vem, sassarica para um lado, sassarica para o outro, e vai e passa pelo outro, não sei quantas vezes, passa sem sorrir.
Agora, em vez de ela dever 1, ela deve 2. O que ela devia e o que ela deixou de dar nesta encarnação. Sorriso. Um sorriso. E quanto um sorriso não faz bem a alguém? Quantas pessoas não mudam de posição só porque registram um sorriso de alguém? Quanta paz nós somos capazes de levar apenas com um sorriso? Aí eu já me salvo, já tiro daquele saco de compromissos o sorriso, não devo mais. Quanta coisinha pequena. Ah, meu Deus, mas fulano, como é que eu vou fazer para dar conta de perdoar o fulano? Não perdoa. Joselma, você está ficando doida? Não perdoar? Para que perdoar? Em vez de ficar perdoando, compreende. Quem compreende não precisa perdoar, não ficou ofendido. Olha como é que é simples a lógica. É o Evangelho. É o Evangelho. A gente há de chegar nesse momento que não precisa perdoar. Mas não é porque a gente vai deixar acumulado a mágoa, não. É porque a gente compreendeu. Bom, o outro se equivocou. Tá, deixa para lá. E vamos seguir. E continua natural com aquela pessoa. Natural. Você não perdoou, você não teve nada para perdoar. E aí, gente, nós vamos misturando, olhando o que está lá nessa embalagem de compromissos que trazemos do passado, e o Evangelho, abençoar do Evangelho, as palavras de Jesus, vão ajudando a gente a mudar a maneira de ser. A doutrina espírita não é uma simples religião de crentes. Crentes que eu estou falando aqui, não estou rotulando um grupo, não. Porque, às vezes, alguns grupos a gente fala assim, ele é crente. Não é nesse sentido. Eu estou falando crentes, aqueles que acreditam. A doutrina espírita não é uma simples religião de crentes. Ela é uma doutrina de convictos. Só se torna espírita quem tem convicção dos princípios da doutrina, das leis naturais que regem não apenas a nós, mas a todo o universo. A doutrina espírita é isso. Nós vamos ver, questão 220 do Livro dos Espíritos. Esta doutrina é tão antiga quanto o mundo. Eu fiquei brava a primeira vez que eu li isso. Como tão antiga quanto o mundo? O Livro dos Espíritos, ele veio a lume em 1857. Como é que essa doutrina é tão antiga quanto o mundo? Aí, quando eu terminei de ler a resposta, eu entendi melhor. Ela é tão antiga quanto o mundo porque ela reflete as leis naturais. As leis naturais, as leis divinas. E por isso ela é tão antiga quanto o mundo, porque Deus criou as leis divinas na medida que Ele criou o mundo. Não sou eu que estou falando isso, está escrito. Então, vejam bem, Ele criou leis que possibilitam a boa relação. Vou começar de mim, né? A Joselma com a Joselma mesmo. Ou seja, a lei divina possibilita que eu viva em harmonia comigo. A lei divina me permite que eu viva em harmonia com os meus semelhantes. A lei divina me permite que eu viva em harmonia com a natureza. A lei divina me permite que eu viva em harmonia com Deus. E na medida que eu vou ampliando, que isso é devagar, eu não vou conseguir de uma só vez. A evolução não dá saltos assim. Eu evoluí. Milagre, eu evoluí. Não. A gente vai evoluindo aos poucos. De uma encarnação para outra encarnação. A beleza
de Deus criar tudo isso, nessa harmonia. Então, de encarnação para encarnação, eu vou aprendendo a ser feliz, como foi dito aqui. Eu vou aprendendo a compreender os meus semelhantes. Eu vou compreendendo a oportunidade que me é oferecida de amar, de compreender e de colocar em prática todas as virtudes que eu tenho. Então, diante das leis divinas, que o Evangelho... gente, pegaram o violão, achei que eles iam cantar, Senhor Jesus, lá vou embora, tchau para vocês. Então, Senhor Jesus, amigo verdadeiro, era isso que eu achei que ia dizer, mas são os outros que cantaram. Então, na medida que isso acontece, que a gente vai convivendo com as leis divinas, nós estamos colocando o Evangelho em nós. Vivenciar o Evangelho não é fácil, não. Não é. Porque Jesus, meu Deus, falar da sabedoria de Jesus é algo difícil de fazer. Mas se nós observarmos cada gesto dele, se nós refletirmos em cada parábola que ele narrou, se nós pudermos tentar nos colocar naquele tempo dele e trazer para o nosso tempo tudo o que ele falou, a gente vai devagarinho mudando. Não vamos ser perfeitos, mas nós vamos conseguir agir. E são coisas tão simples como a que eu disse em relação à Conceição. Vocês talvez esperassem uma história fantástica. Não, eu só queria mostrar para vocês a evolução dela e o embotamento mental em relação à caridade meu. O que adiantava eu, no grupo, ser uma das que falava a respeito de Jesus? Mas na hora que eu deparei com qualquer coisa, eu quis reagir. Não é humano, é possível, que pode coisa nenhuma, a gente tem que aprender a melhorar, a suavizar. Mas ela, na humildade dela, ela estava muito acima de mim, porque ela entendeu e obedeceu. Obedeceu simplesmente. Eu faço ideia, a cara da freira quando ela desencarnou, que foram tirar o corpo lá do quarto, e que ela topou com aquele monte de folha do Evangelho. Eu faço ideia o que ela sentiu na hora. Possivelmente raiva ou vergonha. Né? Mas o Evangelho está aí para nós, à nossa disposição, para aos poucos nós irmos mudando. Eu pedi para você me avisar o tempo, hein? Você me avisa, por favor. Então, vejam bem, na nossa família, quanta coisa a gente pode passar por cima nesse sentido de compreender. Não é passar por cima ignorando, não. É passar por cima sem valorizar demais aquilo que acontece. Desculpa, que horror. Pronto. É porque eu sou meio que disciplinada demais e eu uso demais o celular para despertar para as coisas, para mim falar, está na hora de fazer isso, está na hora de fazer aquilo. Desculpa, gente. Mas então, vejam bem, quanta coisa a gente pode superar em família. Há casais que se separam por intolerância a pequenas coisas. Eu não suporto o ronco dele. Aí o outro diz assim, mas aquele arroz grudado que ela faz, como é que chama? A minha alma gêmea, ela faz um arroz tão soltinho, tão bem temperado. E por causa do arroz soltinho, né? Ou do ronco, se adia o cumprimento de um compromisso sério. Coisa simples.
Aí vocês vão falar, José, você é contra? Não sou contra nada, nem contra nem a favor. Eu estou simplesmente refletindo sobre as coisas. Porque nós temos que refletir a cada coisa, né? Essa semana eu peguei o Zé e falei, seu Zé, você vai adiar, né, o encontro? Não, Juscelma, por quê? Vai por causa da chuva. Não, e eu doida para ele falar assim, vamos. Falar, não, infelizmente, a chuva lá está tão forte que não vai ter o encontro. Fingida. Mas ele, firme, cristão, comprometido. O que eu falei? A doutrina espírita é uma doutrina de convictos. Ele, com convicção, ele disse, não. Só que ele mentiu um tiquinho para mim. Ele disse, não, a chuva está do outro lado do estado. Você pode vir sem problema nenhum. Eu falei, não, eu não estou com medo, não, mentira. Você não estou com medo, não, eu só quero saber se... Não, vamos ter sim. Convicção. Aí ele teve tanta convicção que os espíritos trouxeram esse sol maravilhoso. Então, são as desculpas que nós colocamos para o trabalho, às vezes, ser adiado. E os amigos espirituais, eu não gosto de chamá-los de obsessores, tadinho, a gente rotula eles com energia não muito boa. Eu prefiro chamá-los de equivocados. Porque eles são equivocados, que a gente também já foi um dia. Se equivocam diante da beleza da lei divina. Se equivocam diante da verdade. Né? Um dia eu cheguei lá no Chico. Chico, você está com a cara toda esfolada, Chico. O que foi isso? Toda marcada. Assim, tudo arranhado, nariz. Que isso, Chico? Ah, Joselma, eu fui saindo para ir para a reunião e aqui no portão, ó, eu senti um empurrão e eu caí de cara no chão. Nossa, Chico, eles conseguiram tirar você da reunião, né? Não, José. Eu voltei lá dentro, lavei o rosto, passei pomada vovô Pedro e fui assim mesmo para a reunião. Convicção. Em momento algum ele falou assim, os obsessores me empurraram. Ele disse, me empurraram. Por isso que eu chamo eles de equivocados. Porque se eles soubessem a bobagem que estão fazendo, eles não faziam. Se eles soubessem a gravidade de empurrar um instrumento do amor e da paz como o Chico no chão, eles não faziam. Então fazem, porque são equivocados. Aí você vai me dizer, então você acha que não tem espírito mal? Tem. Está lá no livro dos médiuns. Tem sim. Tem espírito que não suporta falar no bem, na luz e na caridade e no amor. Tem. Mas Kardec deixou até oração. Lá no final, no capítulo das orações, tem lá. Oração para aqueles espíritos endurecidos. Está lá. É só a gente começar a orar por eles todo dia. Vai lá, não sabe orar por eles, não, pega lá a página e vai ler. Mas a gente costuma dizer, quando nós nos equivocamos, a gente costuma dizer que foram os obsessores que atrapalharam. De vez em quando acontece mesmo, né? Igual você trocou o sapato, como é que você fez? Trocou? Está sem cola, né? De vez em quando acontece uns negócios assim mesmo, esquisito, né? Mas é preciso prosseguir. Ele não desistiu do trabalho por causa do sapato, imagina. São pequeninas coisas, gente. São pequeninos gestos que é viver o Evangelho. Foi dita aqui hoje, mais de uma vez, uma frase que está no Evangelho. Nós vivemos no mundo, mas o mundo não é nosso dono. Não somos
o mundo não tem o nosso pertencimento. Nós estamos no mundo. E como estamos no mundo, nós temos que viver as coisas do mundo. Já foi o tempo que, para eu sobreviver na minha proposta espiritual, eu tinha que vestir uma roupa diferente. Eu punha um hábito, eu punha alguma coisa que desse um sinal. Olha, não mexam comigo, eu sou de Jesus. Hoje o povo tem que descobrir que eu sou de Jesus na luta, na forma de agir, na forma de reagir, na paciência que nós temos com as pessoas. Aliás, já me disseram que vocês aqui são todos muito pacientes. Então, essa virtude vocês já conquistaram. Zé Roberto falou que vocês são uma perfeição na paciência. Então, e eu acho que é mesmo, viu, Zé? Porque está todo mundo aqui quietinho, como com a gente, coitadinhos, cansados e tal. E está todo mundo, esses são pacientes mesmo. Então, quantas virtudes nós temos que conquistar. A humildade. Gente do céu, a humildade é muito difícil. Porque a humildade não é eu falar assim, Senhor, não, e eu abaixo porque agora eu sou humilde. Aí eu vou virar um tapete aqui para o outro limpar o pé em mim, porque eu sou humilde. Isso não é humildade, isso é subserviência. A humildade é quando eu reconheço que naquela área que eu estou, eu não sou dona da verdade, eu não conheço tudo sozinho. Tem sempre alguém que sabe um pouco mais do que eu. Assim, tem outros que ainda não sabem tudo que eu sei. Humildade é você estar fazendo a coisa certa no momento certo. Aí você entra na humildade e na disciplina. Então, nós espíritas, meu Jesus, por que com essa história assim? Doutrina da liberdade, porque está escrito lá, a da lei da liberdade. Então, não tem alguém que diz assim, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não tem um conjunto de regras. Né? As regras estão na nossa consciência. Esse é o grande desafio. Porque antes da gente conhecer a doutrina espírita, a gente tinha um jeito de jogar a culpa no outro. Não, eu fiz isso porque o fulano, porque o Beltrano. Aí, quando você conhece a doutrina espírita, acabou. Doutrina espírita fala, não foi o outro, não, é você mesmo. Aí você tem que assumir a sua responsabilidade. E as leis divinas inscritas em nossa consciência, elas vão ditando as regras do nosso proceder. Por isso, às vezes é difícil nós conduzirmos as nossas atividades. Porque nessa aí de que é a doutrina da liberdade, tem uns que ultrapassam o limite e vão além daquilo que deveria fazer pela consciência. Então, minha gente, é difícil enfrentar a vivência do Evangelho. Como é que é o nome do tema mesmo que você me deu, que nessas alturas já dançou aqui na cabeça? Como é que é o tema? Você também já dançou na sua também? Está vendo, gente? Como é que legal? Quem tem aí o nome do tema aqui? O Zé Roberto está olhando aqui. Mas veja bem, não é porque eu queria repetir uma palavra que tem lá no título. Achou não, Zé? Qual que é? Desafios para a sua vivência. Essa palavra, desafios, né? Mas, na verdade, quando nós conhecemos a base, deixa de ser desafio, passa a ser oportunidades a serem vencidas. E, na verdade, a gente vai deixando assim no cantinho, igual aqueles meninos que gostam muito de comer carne, aí eles comem tudo assim meio, tá, e vão deixando a carne para o final, para eles saborearem, né? Aquele pedaço de carne no final. Então, eu estou deixando para o final aquela virtude que é mais importante para todos nós.
que é o amor. Em tudo, o amor, gente. Em tudo. O amor na cadeira que vocês estão assentados, agradecendo a Deus. Puxa vida, o movimento espírita daqui podia ter deixado de arrumar cadeira e vocês tinham que ficar de cócoras ou sentar no chão de perna cruzada. Já pensaram isso? Como é que a gente ia aguentar 2 faladores, ele e eu, falando, e vocês sentados no chão de perna cruzada? Que bênção que é a cadeira que está na... Olha o amor, a gratidão, o reconhecimento, agradecer por esse tempo maravilhoso, 1h10, só 4:50, e o sol batendo firme ali, olha que maravilha. Amar a natureza através do sol que apresenta ali. E aí nós vamos aprendendo a amar a tudo. Mais ou menos aquela frase que tem lá assim, ó, vocês devem saber de quem é. Em tudo dai graças. Paulo, aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus, em Cristo Jesus para convosco. A gente precisa aprender a dar graças. A gente precisa aprender a valorizar tudo o que acontece conosco, até mesmo o que parece não muito positivo. Porque também é a doutrina que diz, fala em vários pontos, mas eu me lembro, Livro dos Espíritos, 536. Tudo tem uma razão de ser. E nada acontece sem a permissão de Deus. Tem essa mesma frase, talvez numa variação de palavras, na Gênese, no Evangelho. Evangelho eu sei que está no capítulo 17, tem 4. Está por aí. Em tudo, aliás, não é que é em tudo. Tudo tem uma razão de ser. Então, por que nós vamos ficar revoltados com as coisas? Por que a gente vai reclamar das coisas? Por que a gente vai ficar com inveja do outro? Se ele ganhou na loteria, ou se o outro adoeceu, tem uma razão de ser. São os espíritos que dizem. Tudo tem uma razão de ser. E nada, absolutamente nada, minha gente, acontece sem que Deus permita. Portanto, amar faz parte dessa vibração que nós precisamos aprender a liberar. Amar a tudo e amar a todos. Vibrar em tudo com gratidão. Isso é vivenciar o Evangelho. Se a gente buscar os exemplos, eu falei aqui rapidamente no Chico, mas, meu Deus, quantos são os exemplos, não só de espíritas, né? Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, né? A gente volta no Espiritismo, Eurípides Barçanufo, e tantos, o Divaldo, e tantos, e tantos, e tantos, que estão aí lutando com suas dores, com suas dificuldades, com suas quedas, mas lutando para vivenciar os princípios que Jesus exemplificou para nós. Então, a gente deixa para cada um de vocês. Ele não me falou o tempo, eu falei com ele, me avisa. E ele não avisou. Mas eu fico aqui. Então, deixo para cada um de vocês o meu abraço, a minha gratidão, o meu reconhecimento pelo carinho com que vocês me receberam, me atenderam, abriram espaço para mim, né? Que Deus nos abençoe, que Jesus ilumine e que o dia de amanhã continue lindo, maravilhoso, não só com o sol irradiando essa boa energia, mas com cada um de vocês vibrando e cantando junto com quem vier cantar. Que o 9º seminário, depois do primeiro dia depois que acabar, ou seja, na segunda, vocês comecem a planejar com muito amor
o 10º. Parabéns a todos vocês. Eu fiquei encantada com a forma simples, organizada, objetiva com que vocês trabalharam. Deus abençoe vocês. Paz para todos nós. Obrigada, gente. Obrigada. Obrigada.